tela é compartilhada aí ou não? Estão vendo a apresentação? A tela tá preta para mim. Eu não estou ouvindo vocês. Aparentemente está tudo normal aqui na minha tela. Eu vou entrar e sair novamente, ok? Que estranho, né? Estranho. Acho que qualquer coisa apela para o celular. Né? Eu não aguento mais o webinar. Ninguém está me ouvindo, mas eu não aguento. Clica no link. É isso aí. Calma, Débora, ainda é agosto. A gente não chegou nem em dezembro ainda. Para mim já é agosto de 2028. Mas ai, para mim também, gente. Férias. Oi, Arthur. Há quanto tempo, Arthur? Quem mais que está ali? Que faz tempo que eu não vejo. Oi, professora, tudo bom? Oi, querido, tudo bem? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. 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 Consegue nos ouvir? Beleza. Então, vou tentar novamente compartilhar aqui para a gente iniciar, ok? Tu está nos ouvindo, Vladimir? Eu não ouço vocês por alguma razão, mas meu microfone está normal aqui. O som está ativado. Em princípio, não sei o que pode ser, porque está tudo ativado aqui, está tudo dentro da normalidade. Eu vou tentar compartilhar a tela aqui, vocês me dizem se... Leti. Se vocês estão vendo. Tá. Um minuto, por favor. Escreve ali no chat que tu vai apresentar ele antes e a gente dá ok no chat, então, para ele começar, porque nós temos um procedimento padrão. Tá bom, Letícia? Eu não estou te ouvindo, mas ok. Vocês estão vendo... Letícia, vocês estão vendo a tela ou não? O meu compartilhamento ou não? Bom, vou iniciar a apresentação do professor Vladimir, né? Até comentei com a professora Débora que fui um pouquinho mais a fundo a respeito do currículo dele e me impressionei. Fiquei muito orgulhosa de ter um professor desse no nosso departamento e ter a chance, né, de poder escutar um pouquinho do trabalho que ele vem desenvolvendo. Leti. Oi, Fran, não está me ouvindo? Antes que tu comece a falar o resumo do currículo, está sendo gravado? Obrigada. Bom, então, o professor José Vladimir de Oliveira, ele possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Maringá, mestrado e doutorado em Engenharia Química pela COP, da UFRJ. Ele foi professor do Departamento de Engenharia Química e de Alimentos da UFSC, onde ele foi subchefe de departamento e coordenador do Programa de Engenharia Química. Ele atuou também como professor do Programa de Engenharia Química da COP, da UFRJ. Ele ainda atuou no Departamento de Engenharia Química de Engenharia de Alimentos da URI até 2011, onde exerceu a posição de coordenador do Programa de Engenharia de Alimentos e como subcoordenador do referido programa. Ao longo da sua carreira acadêmica, ele vem atuando nas seguintes principais áreas de pesquisa: termodinâmica do equilíbrio de fases a baixas e elevadas pressões, encapsulamento e liberação de compostos bioativos em nanoestruturas, produção enzimática de biopolímeros, atividade e estabilidade de enzimas em meio pressurizados, reações enzimáticas em fluido pressurizados em ultrassom, inativação de micro-organismos e ruptura celular empregando fluidos pressurizados, técnicas alternativas de produção de biodiesel enzimático, método supercrítico e ultrassom, processos alternativos de separação por membranas, determinação experimental de propriedades termodinâmicas e de coeficientes de transporte, desenvolvimento de processos na presença de campo magnético,
Atualmente, ele é professor permanente do Programa de Ciências Ambientais da UNO Chapecó e professor titular livre da UFSC, onde atua como professor permanente dos programas de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos. Bom, professor Vladimir, é um prazer tê-lo hoje aqui presente, né? Nos explicando um pouquinho sobre biodiesel convencional e enzimático, do laboratório à escala industrial. Vou passar agora a palavra para o professor Vladimir, e após a apresentação eu vou deixar aberto a perguntas para todos. Bom, pessoal, boa noite. Infelizmente eu não estou ouvindo vocês. Eu não sei qual a razão, mas enfim, já olhei aqui, áudio e tudo, parece que está tudo perfeito, não tem nada acusando, enfim. Mas eu gostaria de agradecer primeiramente, né, o convite do PRH 11.1 aqui do Departamento de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos, aqui da UFSC, em particular para a Letícia, né, que intermediou todo esse tempo aí, esse nosso bate-papo de hoje, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre biodiesel, em específico biodiesel enzimático, né, já que o convencional é relativamente bem conhecido, mas eu vou falar um pouquinho também en passant, tá? E a ideia é mostrar a vocês, né, como é que a gente conseguiu, né, transportar, digamos assim, essa tecnologia, que ainda é, de certa forma, bastante recente, da escala do laboratório para plantas industriais. Tá ok, pessoal? Então, qualquer coisa, vocês se manifestem no chat ou pelo HOTS, enfim, porque eu não estou conseguindo ouvir vocês, tá bom? Vamos lá, com um pouquinho de paciência, né? Bom, a reação de produção de biodiesel é bastante conhecida, idealmente, né, ou de uma maneira mais acadêmica, digamos assim, é a reação entre o triglicerídeo, né, e um álcool de cadeia curta, principalmente metanol e etanol. A gente colocou etanol aqui, mas em geral é o metanol, por ter um custo inferior ao etanol, por ser mais reativo, então a reação é mais rápida, a separação de fases é facilitada, entre outros detalhes, tá? O resultado dessa reação, né, quando você tem um triglicerídeo, um óleo, digamos assim, vegetal por excelência, né, soja, por exemplo, você vai ter aqui o glicerol formado, né, que é o backbone aqui, com a quebra aqui dessas ligações aqui, formando glicerol, adicionando o hidrogênio, né, então você forma glicerol, e os ésteres resultantes aí dessa reação aqui com o seu álcool, tá? Então, essa mistura de ésteres etílicos é na prática o biodiesel, né? A gente está falando em cadeias de C16 a C18, tipicamente, ok? Bom, o uso do biodiesel apresenta diversas vantagens, né? Uma delas é a qualidade de ignição, né? Você tem um número de cetano elevado, em geral da ordem um pouquinho melhor do que o diesel fóssil, né? Claro, dependendo da matéria-prima originária. A lubricidade realmente é muito boa, você não tem, ou tem muito pouca emissão de particulados, é isento de enxofre, dependendo da matéria-prima, né? É biodegradável e você favorece um balanço global de CO2, ou seja, aquela questão dos créditos de carbono, protocolo de Kyoto, lá de 97, né? Há algumas desvantagens que eu diria que já foram todas rapidamente superadas desde o início da implantação do biodiesel, né? Como um ligeiro aumento de NOx em função do número de oxigênios, né? Nas cadeias das graxas, né? Dos óleos, enfim. Ele é um solvente para componentes elastoméricos, então toda essa questão das borrachas e tal, você tem que reestruturar isso aí, tá? Mas esses são os problemas já resolvidos. A solubilidade em água também é um problema, então ele é mais solúvel do que o diesel de petróleo, e aí você não pode ter um estocar no tempo morto muito tempo em tanques de abastecimento. Tem um maior desgaste devido à glicerina, principalmente lá nos bicos ejetores, e o grande volume de glicerina no mercado que é gerado em função da própria reação, né? Como eu disse, essas desvantagens, ou essas pequenas desvantagens já foram todas
superadas, digamos assim, né? O que se imaginaria um impacto um pouco maior, isso tudo já foi absorvido pelo mercado com bastante tranquilidade já há alguns anos. Aqui a gente mostra um pouquinho a evolução do uso do biodiesel no país, lembrando aqui que ele começou timidamente lá em 2007, com adição mandatória de 2% ao diesel de petróleo, diesel fóssil, e era para estarmos aqui na casa, já aqui em 2022, na casa aqui dos 13%, houve uma redução por causa da pandemia, e agora nós estamos retornando lentamente essa expectativa de alcançar o B15, perdão, em 2030, tá? Então, realmente, a tendência é uma subida, né, no uso de biodiesel. Todos sabem o porquê, na nossa malha rodoviária, principalmente concentrada, o nosso transporte é principalmente concentrado na malha rodoviária e caminhões, né? Então, daí, essa demanda muito grande por diesel, né, e, portanto, de biodiesel adicionado. Que é uma ideia para vocês também, do número de unidades em alguns estados e por região. Então, a gente nota que na região norte, né, é onde a gente verifica a menor capacidade autorizada. Autorizada não significa que seja uma capacidade em produção, tá? Realmente em produção. O Nordeste vem logo a seguir, e depois você tem uma grande produção no Centro-Oeste, devido aqui ao Mato Grosso, né, soja, tá? E o sul do país, notadamente o Rio Grande do Sul aqui, com uma capacidade instalada bastante grande. O Centro-Oeste e o Rio Grande do Sul são responsáveis aqui, mais ou menos, por uns 80% da produção brasileira, em função da produção de óleo de soja, que é hoje a matéria-prima mais utilizada para a produção de biodiesel, ok? Aqui a gente tem uma ideia da produção de biodiesel nas diferentes regiões, percentualmente falando, e a gente vê aqui, interessante, né, como é que está o número de usinas, os percentuais, e como a gente falou, né, se a gente juntar aqui o Centro-Oeste e o Sul do país, a gente vai ter da ordem de 80% aí da capacidade instalada, tá? Então, e a produção, né, em geral, não é exatamente igual ao autorizado. Existe uma pequena folga aí, né, em algumas usinas, ok? As matérias-primas no início do programa do biodiesel, né, lá para os idos 2010, era composta principalmente, né, um percentual bastante alto aí de óleo de soja. E depois a gente tinha alguma coisa em termos de gordura bovina, esse sebo e algumas outras matérias-primas em menor percentual, um óleo de algodão, sebo, bovino, gorduras, etc. Tá? Mas a soja realmente predominava bastante. Já em 2017, esse teor, essa contribuição do óleo de soja reduziu bastante e alargou-se, né, a participação das outras matérias-primas, tá? Então, principalmente a questão do sebo, palma, começou a entrar também, flotado, né, de gordura de frango. Então, diminuiu-se a participação do óleo de algodão em função do gospol, que dificulta a separação, enfim. Mas o importante é que notar que o óleo de soja teve uma redução na participação da matéria-prima e houve um aumento aí de outros materiais graxos aí, ok? Depois a gente pode comentar isso com mais calma com vocês. Em 2019, era esse o quadro, eu acho que é o último que eu tenho, pelo menos, aqui do Brasil, dá para atualizar e verificar lá na Biodiesel BR, né, no site deles. Em a soja cai mais um pouquinho e você tem mais um pouco de contribuição de gordura bovina, sebo bovino e outros materiais graxos que, se já computados aqui, já estão na ordem aí dos 25%, né? Então, a tendência realmente é diminuir o óleo de soja e temos uma participação avançando cada vez mais dentro de um limite, que a gente já vai comentar, de outros materiais graxos. No mundo, nós estamos falando aí de uma produção mais ou menos 50 milhões de toneladas, aproximadamente, 50 bilhões de litros, tá? Claro, não é 1 para 1 a densidade é em torno de 0,88, né?
mas só em valores médios, assim, aproximados, né? Em que a América do Sul realmente tem um consumo bastante significativo, bastante expressivo, juntamente com a América do Norte, leia-se Estados Unidos, né? A Europa e a Ásia, tá? Então, esses são os maiores consumidores mundiais. Nos Estados Unidos também, aqui ao longo dos anos, né, as matérias-primas, a gente vê que o óleo de soja realmente, ele ao longo de vários anos, ele é ainda a matéria-prima predominante, né? Claramente predominante, embora sejam usados também alguns materiais graxos residuais, tá? E algumas outras matérias-primas, como óleo de milho, que geralmente na extração ele é ácido aí, óleo de canola, mas principalmente o óleo de soja nos Estados Unidos, quer dizer, um perfil similar ao que nós temos aqui no Brasil, tá? Aqui um exemplo bastante interessante, que eu peguei para vocês verem, que o biodiesel, né, ele teve um crescimento com o tempo, né, no seu custo, na bomba, tá? E isso se deveu principalmente à matéria-prima utilizada, que em sua maioria, como a gente comentou, é óleo de soja. Então, o óleo subiu, porque o farelo também sobe, e o que regula, na verdade, o preço internacional é o farelo, que é proteína, né, de soja, e fez com que a gente tivesse aqui um ponto de entrelaçamento, ou estamos chegando próximo a um entrelaçamento, o que quer dizer que a margem, né, é muito pequena quando você usa óleo de soja como matéria-prima para a produção de biodiesel, é muito pequena, nós estamos falando aí, dependendo, claro, a usina, dependendo da mistura que se faz, dependendo da cuidade lá do processo, etc., nós estamos falando talvez de 5 centavos, 2 centavos por litro que se ganha. Então, é uma margem bastante reduzida. A ideia de aumentar essa margem é migrar para matérias-primas residuais, né? Matérias-primas que contenham ácidos graxos em sua composição. Por exemplo, aqui a FFA quer dizer Free Fatty Acids, né? Ácidos graxos livres e algumas gorduras residuais com alto teor de ácidos graxos livres. Então, para vocês terem uma ideia aqui, é um exemplo, né? Claro, a situação já mudou bastante atualmente, principalmente agora nos últimos 2, 3 anos, por conta da pandemia, o óleo de soja subiu muito, todo mundo deve ter acompanhado, inclusive no mercado, um óleo de soja que custava em 2018, 2019, 2, 3 reais o litro, hoje nós estamos falando na casa de 6 ou mais, né? Então, complicou bastante. Mas um exemplo aqui para vocês, ó, é que o óleo de soja degomado, não refinado, mas ele custava, né, tinha um custo aproximado de 2,1, né, enquanto que o biodiesel, ele era vendido a 2,39, tá, o litro. E aí, uma usina que trabalha muito azeitada em processo, ela tem um gasto aí entre 0,25 e 0,27 por litro, tá? Centavos, né? 25 a 27 centavos por litro. Isso significa uma margem muito pequenininha, como eu estava falando, em torno de 5, 2, 3 centavos por litro. Tá? Então, isso complicou bastante e fez com que algumas usinas pequenas, que não têm toda a cadeia de produção, desde lá a compra do grão, a extração do óleo, o processamento dele, né, a degomagem, pré-degomagem, como alguns gostam de mencionar, a venda, parte em óleo, a venda do farelo, né, a venda, o beneficiamento e venda da glicerina, complica bastante, tá? Aqueles que compravam só o óleo de soja ou gorduras, realmente fecharam, tá? Eu poderia citar várias empresas aqui no Brasil que quebraram, tá? Aí por volta de 2010, 2012. Por exemplo, só rápido, né? A Fertibon, em Catanduva, no interior de São Paulo. Temos uma outra muito grande ali perto de Lajeado, no Rio Grande do Sul, que era uma usina de 500 toneladas, quebrou também. A própria BS Biosão, perdão, uma outra em Sumaré quebrou, todas essas utilizando biodiesel a rota convencional. Então foram várias, né?
que quebraram aí, em função exatamente desse delta aqui que a gente chama, né? Dessa margem aqui, tá? Então, as que sobreviveram foram usinas maiores, médias e grandes. Por média, entenda-se aí usinas que produzem aí em torno de 500 toneladas dia, tá? Os principais players do mercado, quer dizer, que trabalham com essa tecnologia, né, de biodiesel convencional, que, na verdade, é a catálise convencional, que é a alcalina, é a Crown Iron Works, que é americana, a Desmet, que é italiana, né, a Desmet Balesa, italiana, a Guia Westfalia e a Lurg, que são alemãs. Cada uma tem as suas particularidades, os seus detalhes, em número de reatores, dosagem, mas, no final das contas, todas elas fazem um pré-tratamento do óleo, quer dizer, uma degomagem, uma pré-degomagem, adiciona-se metanol, né, como catalisador, a verdade é metilato de sódio, né, o número de reatores varia, como eu falei para vocês, dependendo da tecnologia, ocorre a transesterificação, há um corte, que a gente chama de ácido clorídrico lá no final, e você tem o teu biodiesel gerado, e aqui é glicerina, tá? A gente pode entrar em detalhes aqui depois, se vocês quiserem. Essa é a ideia, mais ou menos, um diagrama esquemático de uma produção convencional de biodiesel, e quando a gente fala em catálise convencional, a gente está se referindo à alcalina, e aqui no Brasil nós estamos falando de sódio, hidróxido de sódio, só que, claro, o pessoal já compra metilato de sódio, que seria o metanol mais o hidróxido de sódio já seco, tá? Bom, existem diversas técnicas de produção de biodiesel, eu vou citar algumas só, para não tornar muito cansativo, depois a gente pode conversar sobre outras. A mais conhecida e amplamente utilizada industrialmente no mundo todo, não só no Brasil, mas no mundo todo, eu diria que praticamente, majoritariamente a catálise convencional, utilizando catalisador alcalino. Vou mostrar aqui alguns resultados para vocês, em que a gente, em um projeto, alguns anos atrás, usamos diversos óleos e metilato, né, em algumas condições experimentais, onde você coloca para reagir, em geral, 1 hora já é suficiente para a reação, a formação de glicerina aqui no fundo, aqui a gente chama de glicerina loura, que tem uma densidade ali na ordem de 1,2, 1,3, né, por conta dos sais, etc., e na parte superior, na upper phase, você tem aqui o biodiesel, claro, um pouquinho de glicerina, um pouquinho de umidade, enfim, né, essa é a rota alcalina clássica. É interessante citar que aqui embaixo, nessa glicerina, você tem um teor de sódio, né, bastante importante, tá, que pode causar algumas dificuldades no final. Aqui é a etapa de secagem, né, você pega para a fase superior, após a decantação, secagem, e depois a evaporação. A nível industrial é mais ou menos isso que acontece mesmo, tá, reação, decantação, fase superior, vai para secagem, né, para estripagem lá de secagem primeiro de metanol em flashes, depois estripagem de água até abaixo de 200 ppm, ok? Aí você tem o biodiesel produzido, são feitas algumas análises que a gente pode falar daqui a pouco também, tá? Que é um exemplo com óleo de mamona, que é um óleo geralmente complicadinho, porque tem hidroxilamais, e você consegue alcançar rendimentos bastante satisfatórios em 30 minutos, com 0,5% de soda. Esse tempo aqui é um tempo maior, porque a concentração aqui está menor, mas, em geral, o que se trabalha no nível industrial é 1 a 1,5 de metilato, 63 a 65 graus, dependendo do processo, e você precisa de 45 minutos, 1 hora, no processo como todo reacional. Às vezes um pouquinho mais, dependendo da tecnologia, e você sai com biodiesel realmente com uma pureza bastante elevada, tá? Alguns exemplos aí de óleos que a gente utilizou, então, tudo isso é bastante conhecido, a rota convencional. Então, os catalisadores básicos, eles fornecem altos rendimentos, mas um ponto importante é que os óleos vegetais, eles têm que ser neutros, ou muito próximos de neutros, quer dizer, você não pode ter ácidos graxos livres, a gente já explica por quê. E eles têm que ser isentos de água, tá? Nós vamos mostrar por quê também. Eles deixam resíduos de catalisador, sempre só um pouquinho de catalisador, eu estou me referindo muito mais à questão do sódio, tá? E à formação de sabões como subprodutos, o que pode complicar um pouquinho a separação, arrastar e ter perdas, tá? Você pode usar catalisadores ácidos também,
mas a nível industrial, de meu conhecimento, isso, pelo menos aqui no país, isso não é utilizado. É utilizado, sim, como um pré-tratamento, não ácido sulfúrico, mas um outro ácido, a gente pode comentar isso depois também. Mas essa rota, realmente, aqui leva a baixos rendimentos, e os sistemas de reações são elevados, você tem um problema de corrosão sobre os equipamentos, manusear isso tudo, então é bem complicado. Então, você tem, na rota convencional, você tem um problema de separação, os efluentes, e principalmente o que eu quero frisar para vocês, é a questão da matéria-prima. Esse é o ponto. As matérias-primas elegíveis, né, para serem utilizadas, ou viáveis para serem utilizadas, que são óleos vegetais neutros isentos de água. Então, vamos tentar entender isso aí, que nós estamos comentando, na rota alcalina. Ó. Você tem ali, se você tiver ácido graxo livre, esse ácido graxo livre, ele reage ou com a soda, né, com hidróxido de soda, ou com metilato, que é o que se usa na indústria, formando aqui o sabão, né, que é uma parte, a gente já sabe, um head polar, e aqui uma cadeia apolar, então isso aqui é um anfifílico, né, um surfactante, um emulsionante, enfim, e água. Essa água, ela reage aqui com o biodiesel formado, ó, tá certo? O éster aqui formado, e volta novamente a formar ácido graxo. Com isso, você entra nesse ciclo, e daí você perde catalisador, você forma sabões, e a tua produção, o teu rendimento, a tua conversão em biodiesel realmente é pífia, e você pode ter, inclusive, um empedramento, e eu já vi isso industrialmente, né? Um grande sabão formado em reatores enormes, né? Saponifica tudo lá dentro, e aí é bastante complicado. Tá? Então, por essa razão, é que nós temos que usar na rota alcalina, que é a rota mais usada no mundo todo, um teor de água inferior a 5%, tá? E uma acidez livre, ácidos livres com percentual baixo, 0,25%. Essas matérias-primas, elas são geralmente matérias-primas nobres, por exemplo, a óleo de soja degomado, por exemplo, tá? Agora, se você for usar um óleo de milho, naturalmente, ali, num processo de extração, já fica complicado. Se você vai usar um óleo oriundo de uma indústria de produção de gelatina, um óleo B, um óleo até A, fica inviável. Nós estamos falando de acidez ali que vem 10, 15, 20%, tá? Você não consegue usar uma macaúba, você não consegue usar um pinhão manso, você não consegue usar um ácido graxo de flotado, por exemplo, ácidos graxos ou gordura, né, de flotados, de frango, de porco, porque tem uma acidez e um teor de água elevado, acima de 2, 3% em geral. Então, essa tecnologia, ela é limitada, né, para matérias-primas mais nobres, o que, novamente, nós estamos falando aqui de uma margem, por utilizar matérias-primas nobres, você vai ter uma margem muito baixa. A gente, nesse tempo, já viu indústrias, né, várias delas, inclusive, acabarem vendendo os seus produtos, né, o seu biodiesel em leilão, com prejuízo, para desovar o produto, tá? Então, assim, acontece isso com certa frequência, tá? Então, a rota alcalina, ela é efetiva, ela é rápida, mas, além da questão de separação, etc., a questão mais que pega realmente é essa da limitação da matéria-prima, tá? Existem outras rotas, por exemplo, biodiesel supercrítico, essa é uma unidade da Copisa espanhola, que eu tive aí o privilégio de acompanhar a teste no Uruguai. Eles queriam vir para cá, para o Brasil, instalar, etc., mas algumas barreiras e questões políticas, etc., complicou um pouco, tá? Então, nessa rota, né, você tem reatores tubulares, você não utiliza aí, esse é um piloto, obviamente, né, você não utiliza catalisadores, sim altas temperaturas e altas pressões para vencer lá a energia de ativação, etc., e promover a reação. As reações são rápidas, olha assim, são bastante rápidas, mas você precisa de um teor de álcool bastante elevado, né, em relação ao triglicerídeo, a matéria graxa, né, e as temperaturas também são elevadas, e as pressões muito elevadas. Então, trabalhar com isso em escala industrial é complicado, pressões dessa ordem, com metanol, temperaturas dessa ordem, ali utilizando metanol, aliado a essa pressão altíssima, e ainda assim você não tem uma conversão de 100%, porque há uma degradação própria do próprio óleo, da própria matéria graxa, né,
quebra, etc. Então, realmente isso não tem se mostrado até o presente momento viável, em escala industrial. Você pode fazer isso também, essa reação, utilizando enzimas, né? Em particular, lipases, que todos nós sabemos que catalisam a reação de triglicerídeos, né? E aí, ao utilizar lipases, você não tem tanta preocupação com acidez em geral, né? Ácidos graxos, que não são ácidos fortes, portanto, em princípio, não vão inativar a sua enzima. Água também é bom, porque elas trabalham na interface e até protegem, digamos, entre aspas, aí, os especialistas que me perdoem, né? Os especialistas em enzimas, mas há uma certa proteção aí da enzima para o seu trabalho, e é mais fácil, porque você produz ácidos graxos, e depois você, né, produzindo ácido graxo, você esterifica, tá? Então, você tem, em geral, uma reação em 2 etapas, hidrólise e esterificação. Então, uma hidroesterificação, no caso de lipases, que tem essas 2 atividades aí. Então, as condições são amenas, você não vai trabalhar em temperaturas altas, pressões altas, ao contrário, né, pressão ambiente, temperatura da ordem de 50, 60 graus, que é típica também, 65, 70, dependendo da enzima, que é típica da catálise alcalina, tá? Você não tem um problema de separação, porque você não tem um íon sódio ali para formar um sabão, né? Então, a separação é facilitada, você pode ter reuso de enzimas se elas forem imobilizadas, tá? Então, aqui alguns exemplos para vocês, e alguns testes que nós já fizemos no passado, né? E você pode fazer em solvente orgânico ou pode fazer em CO2, como nós fizemos, né? Alguns anos atrás, pelo menos aí, estamos falando de uns 20 anos atrás, algo assim, né? Então, você consegue boas conversões, mas você tem aqui efeito de pressão alta, o que também é complicado. O reuso da enzima imobilizada também não é muito tranquilo, tá? Enzimas imobilizadas custam caro, em função até do processo de imobilização, suporte, etc., e o reuso dela não é tão trivial, né? O próprio glicerol e outras matérias-primas, se você utilizar matérias-primas residuais, né, você vai tendo contaminações ali que faz com que os seus próximos ciclos não atinjam a mesma performance do primeiro uso, né? Então, o reuso realmente é dificultado. É muito bonito, mas é dificultado, né? E o preço da enzima clássica para isso, que eu coloquei aqui, que é a Novozyme 435, é bastante elevado, que praticamente inviabiliza, né? Fizemos também em propano, em butano, em GLP, enfim, né? Para reduzir pressão, os resultados foram bons, como vocês podem verificar, né? Num tempo relativamente curto de reação, mas, de novo, aqui a limitação é a enzima, cujo preço, né, vamos supor aí, se você for pegar a granel, você está falando em $1.300, se você for comprar em grandes quantidades, nós estamos falando de $500, $600 o quilo, para um biocombustível, né, que você vai queimar, quer dizer, e ainda o sucesso de reuso é baixo, então é complicado, né. Há a possibilidade de utilizar a enzima livre, foi o que nós fizemos a partir de uma cooperação com a Novozymes, nos idos 2011, 2013, enfim, até agora a gente tem diálogo com eles, né, em que você utiliza uma enzima livre, né, suspensa em uma solução, para prover a reação. Esse é o diagrama esquemático, que a própria Novozymes nos passou em uma reunião em 2011, né, em que você faz um pré-tratamento desse óleo, e aí você entra com água, sim, água, aqui você pode adicionar água para fazer hidrólise, é bastante desejável. A própria enzima, né, que é a Eversa Transform hoje 2.0, metanol, novamente, por ser mais reativo, facilitar a separação, etc. Você tem um reator aqui, agitado, e depois você tem uma separação em que você pega a fase superior a um polimento, enfim, e a fase inferior é a nossa glicerina, e a enzima pode sim ser reutilizada também, tá? Testes feitos naquela época, tá? Para um aluno do doutorado, a Daniela, que foi a primeira aluna do doutorado nessa linha, realmente mostrando que você produz aqui uma glicerina muito bonita, né? Aqui embaixo, uma interface aqui, praticamente uma emulsão, onde tem água, enzima, um pouquinho de óleo, obviamente, biodiesel aqui também, né? E uma fase superior, que é a fase bio. Então, realmente, dependendo das condições que você faz, né?
E, claro, aqui é um óleo de soja, um óleo bonito, que a gente utilizou. Então, em detalhe aqui, né, para mostrar para vocês aqui, dando um zoom, glicerina. Isso aqui tudo não é enzima, é uma fase emulsão, mas a enzima certamente está por aqui. É biodiesel, né? E aí a gente consegue ver essa interface. Nós estamos falando não de biodiesel oriundo de matéria-prima de alta qualidade, né? Cara, né? Lembro, voltando àquela figurinha da margem, né? Mas sim estamos falando de matérias-primas como essas, ó. Olha só, oleína, né? E um ácido grosso de corte de borra, por exemplo, tá? Há outras matérias-primas também que a gente pode usar. Sebo flotado de frigoríficos, aquele óleo ácido categoria B e C da produção de gelatina, né? Colágeno, né? Melhor dizendo. Então, todos eles são processados aqui muito bem, podem ser processados muito bem com essa enzima. Então, naquela época, em 2012, 2013, a gente montou aqui alguns reatores, vejam que a coisa era bem simplória, né? Reatorzinhos piloto, em que a gente adicionava metanol, água, enfim, enzima, e a gente procedia a reação. Aqui a gente trabalhava mesmo de fato, né? Esses reatores são reatores aqui de quase 1 metro cúbico, né? E a gente trabalhava com diversas matérias-primas para teste, né? A Novozymes doava enzima e a gente tinha água e metanol para alimentar o reator, que eram agitados, tem controle de temperatura e tal, né? Aqui já um skidzinho mais bonitinho, uma plantinha piloto mais bonitinha, e a gente conseguia produzir biodiesel, tá? Aqui é uma etapa mais de, vamos dizer, de polimento do bio produzido, a fase topo. Esse bio é um bio, já estamos falando de matéria-prima residual, tá? Então ele é bastante escuro, ele já vem com acidez aí que varia entre 10, 15% até 80%, 85% de ácido graxo livre, e ele vem contaminado, ele pode vir com enxofre, fósforo, então não é trivial. A gente montou algumas colunas com resina, tá? Podemos falar disso depois também. Enfim, a gente se sentindo engenheiro aqui, fazendo uma plantinha aqui na mão, né, com evaporador para fazer secagem, evaporação de metanol e um polimento em resina, tá? Que realmente funciona, ó, né? Esse aqui era o nosso condensador, ó, né? Era o nosso condensador ali para resfriar aqui após essas colunas que trabalham a alta temperatura, né? E a gente consegue baixar bem a acidez residual aí, tá? Fizemos vários testes, desde matéria-prima boa, né, como óleo de soja, ó, tá vendo? Até matérias-primas já com nível, né, de ácido graxo livre, né, um pouco maior, tá? Então, a gente trabalhou aí com diversas matérias-primas, a gente traçava a cinética dessas reações. Isso ali em escala laboratorial, fomos para a planta piloto, então a gente partimos, por exemplo, de ácido graxo livre, 100% de ácido graxo livre, nesse caso, esse ácido graxo é do refino físico de óleo, né, não do refino químico, e aí, para algumas, a gente conseguiu aqui, lavando ou não lavando, a gente conseguia conversões interessantes aqui, né, em ésteres. Aqui a gente também trabalhou com ácido graxo de corte de borra, que é uma matéria-prima bastante difícil de ser trabalhada, não é trivial, e a gente teve que descobrir uma maneira de fazer funcionar, né? Aqui não funcionava, e aqui a gente fez funcionar, tá? Também, né, a gente investigou a quantidade de soda adicionada para remover ácidos graxos de origem inorgânica dentro, né? E aqui é um ácido graxo de corte de borra, por exemplo, com 35% mais ou menos de acidez, a gente consegue chegar ali com um resultado satisfatório, né? Então, em alguns casos não reage, em alguns casos você consegue boas reações, né? Ainda em planta piloto, esse é um ácido graxo destilado, ó, né? Em que você consegue também transformar esse ácido graxo esterificando ele todo. Partimos, então, depois de alguns anos, quebrando a cabeça, praticamente 2011 a 2012 a 2015 ali, foi o projeto de um reator industrial. Esse é um reator de 90 toneladas, esse é um fluxograma real mesmo,
da unidade de biodiesel enzimático em Sumaré. A planta que existia, a unidade que existia lá era de biodiesel convencional, né, catálise básica, alcalina, né, como falei para vocês, e essa unidade teve a sua produção interrompida, porque não era viável, né, ela comprava óleo e transformava em bio, né, mas aí quem não tem toda a sequência, né, desde a compra do grão, esmagamento, etc., até a venda da glicerina, farela, etc., fica complicado, como eu já tinha dito a vocês, tá? Então, nesse caso, a gente tinha lá 3 reatores, temos os 3 reatores, vou mostrar para vocês, aqui é outro tipo de fluxograma lá da unidade, ó, tá? Fluxograma real. Aqui já é uma foto lá de Sumaré, onde você tem os tanques, né, de armazenamento de bio, de metanol, de glicerina, né? Aqui as matérias-primas e insumos, ó, matérias-primas graxas residuais que a gente usa, tá? Uma foto aqui da unidade, né, uma unidade pequena, para processamento aí até 150 toneladas dia de bio, né, gente? Aqui são os evaporadores, aí você tem uma coluna de estripagem aqui. Esse é o reator, é o primeiro reator nosso, da empresa, né, de 90 toneladas, ó. A gente começou a produzir em 2017, ó, tá? Então, um reator industrial, com visores, né? Entrou a parceria entre a Transfertec e a Prisma, que trabalha uma trade de glicerina, né? Aqui são evaporadores, ó, meia cana, né? Aqui é um pouquinho de detalhes do reator, com amostragem, para ver se está ocorrendo a decantação, né? Algumas fotos aqui, algumas visões aí gerais, né? E alguns resultados que eu vou mostrar para vocês são muito interessantes, olha. Reação em shaker, né? Então, o que a gente fazia? Viu? A matéria-prima, a gente tinha um piloto lá dentro da usina, né? Esse aqui é um aço graxo de refino. Então, a reação era feita em shaker, era feita no piloto, e ela feita industrialmente, né? E vocês veem que aqui no final, ó, os resultados são praticamente os mesmos, então, há uma boa concordância, né? Desses resultados. É claro que a receita inicial, né, não era exatamente igual nos 3, né, no piloto, no shaker e no reator industrial, mas com resultados bastante bons em termos de glicerina combinada, né. Aqui, a mesma matéria-prima em 2 reações, ó, mostrando que há uma repetibilidade, digamos assim, né, do processo, dos procedimentos e da própria unidade, né, funcionando bem, fornecendo praticamente os mesmos resultados. Então, a gente se sentiu confiante com relação ao procedimento, ao equipamento, né, aquecimento, as dosagens, você tem os FITs, né, que marca a dosagem de água, de glicerina, de metanol, etc. Às vezes isso não é tão simples assim, né, não é tão trivial, né. Então, de tempo em tempo, você tem que checar isso, porque a nível industrial, né, nós estamos falando de tubulações de 5, 10 polegadas, então, às vezes é complicado, né. Então, aqui é um aço graxo de corte de borra, tá, com uma acidez aí da ordem de 70%, ó, mostrando uma excelente concordância no shaker, piloto e no industrial, ó, chegando a uma acidez final aí de 5%, com uma glicerina combinada bastante satisfatória também. Aqui, ó, a blenda de óleos ácidos, ó, e com resultado também bastante interessante ali, né, e é muito bacana porque o reator industrial, ele se mostra rápido também, digamos assim, né? A reação ocorre muito bem no reator industrial, né, ela não perde muita coisa ali, ou quase nada ali para o shaker e nem para o piloto, né, olha aqui, ó, vocês veem que o scale-up foi, digamos assim, foi bem feito, deu certo, né, então, isso, aqui é oleína, né, que na verdade é o corte da glicerina, né, então é uma matéria-prima bem difícil de se trabalhar também, bem complicado, tá, bem complicado, escura, você se lembra as fotos ali atrás, e shaker e piloto industrial novamente funcionaram bem, né. Aqui 2 reações distintas, né, 2 matérias-primas, embora sejam 2 oleínas, né, 2 oleínas distintas, ó, dando um resultado também
bastante interessante naquele reator. Foram instalados mais dois novos reatores, né? Esse era o primeiro, né? Esse foi o primeiro, o de 90 toneladas, 90 metros cúbicos, perdão. E esses dois aqui, instalados recentemente, que eu digo é 2019, 2020, com capacidade de 152 metros cúbicos. Tá? Então, são reatores grandes, com bombas ali, com a capacidade de 70, 80 metros cúbicos por hora, pressão de bombeamento de 7 até 10 bar. Então, realmente é um aparato bem interessante, né, para se trabalhar. Agora a empresa, né, ela fez uma parceria, a Transfertec fez uma parceria com Veranópolis, onde está situada a Oleoplan. A Oleoplan é hoje a maior produtora de biodiesel do Brasil, né? Ali oscila um pouco com a ADM, com a própria OFAR, mas, em princípio, agora com a instalação do biodiesel Simat, que é a maior do Brasil, nós estamos falando em 1.200 a 1.500 toneladas por dia de bio, tá? E foram instalados 4 reatores de 150 metros cúbicos, ó, tá? Alguns tanques, etc., que não vou entrar em detalhes, mas tá aqui. 143 metros cúbicos, tá aqui, ó. Ok? Tem um design similar, né? Ele é um pouquinho mais sofisticado que os de Sumaré. A gente aprendeu, obviamente, né, essa trajetória, né? E tem funcionado relativamente bem, tá? Aqui é os reatores, né? O ano passado, em construção, tá? Olha aqui, ó. Construção são reatores bastante grandes, a serpentina de aquecimento e resfriamento, ó. Aqui, eles entraram em operação em fevereiro deste ano, ó. Tá vendo? São 1, 2, 3, 4 reatores, a sala de comando, né? É quase tudo automático, quase tudo, não tudo, ainda tem válvulas manuais, né? Mas o pessoal ainda deve instrumentar isso aqui, tá? Em síntese, né, pessoal, aí fazendo um resumo, espero não ter sido muito cansativo para vocês, a gente partiu de experimentos em laboratório, né, em shaker, para uma planta piloto, e agora estamos em unidades industriais aí, pelo menos em 2 sites aí do Brasil, tá? Então, fica aí o meu muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês, tá? E eu estou disponível para perguntas aí, questionamento. Eu não sei aí como é que a gente vai fazer isso, vamos via chat, ou como é que nós vamos fazer, mas, ou pelo WhatsApp, mas se vocês quiserem fazer perguntas, ou depois, por favor. Leti. É legal, né, gente? Essa questão aí, né, Letícia, de ver você sair do tubinho de ensaio e chegar na escala industrial é muito, muito prazeroso, é muito legal, né? Vou tentar, calma. Oi. O que vocês acham? Legal. Eu não sei, pessoal, eu já verifiquei tudo aqui, tá tudo ok aqui. É uma pena que eu não consigo ouvir vocês, eu não sei se tem algum lugar aqui para... olha, realmente eu não consigo entender por que eu não estou ouvindo vocês. Eu não consigo ver, Pessoal, consigo entender isso. É difícil para vocês, se alguém tiver tudo alguma funcionando pergunta, escrever aqui, tá tudo professor. ligado. Leti. E não me vem som nenhum. Oi, Débora. E se eu ligar para o Vladimir e colocar no Pode Viva ser. Voz? Pode ser. Espera aí, que daí fica mais interativo. Tem uma ideia de colocar em viva voz aí, vamos lá. Vamos ver se funciona. Vamos lá. Galera, liguem as câmeras agora, por favor. E aí, quem tiver dúvidas, pergunta, que eu acho que o Vladimir consegue escutar. Aí fica mais fácil a interação pelo celular. Ficou fácil, professor, de ouvir? Dá para ouvir bem? Estou ouvindo muito bem vocês. Perfeito. Ótimo. Então, liguem as câmeras e levantem as mãos quem quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida. Parabéns, Vladimir, pela apresentação, foi excelente, tá? Gostaria de deixar gravado, literalmente. Eu também gostaria de deixar gravado e agradecer a apresentação.
tenho aprendido muito, né, nessa minha trajetória do PRH e do tempo que eu estou aqui no departamento. E eu sou fã número 1, professor, da gente conseguir, né, chegar da escala de laboratório até a escala industrial. Tá dando microfonia. Pois é. Alguém tem alguma pergunta? O Vitor disse que queria falar. Liga a câmera, Vitor. Ô, professor, enquanto a gente fizer a pergunta, seria possível desligar o microfone, para não dar essa microfonia? Perfeito. Pode falar, Vitor. Bom, muito obrigado pela palestra, professor. Mas a gente tem uma substituição total do diesel pelo biodiesel. Acho que deu para pegar a pergunta, né? Sim, eu vou tentar responder. Bom, agora vocês estão me ouvindo aí, né? Estamos sim. Tá, porque eu respondo para todos aí, para manter um WhatsApp aqui, peraí. Bom, primeiro, né, Arthur, nós estamos falando numa quantidade bastante elevada. Nós não temos matéria-prima para isso suficiente, nem óleo de soja sequer suficiente para isso. Hoje nós estamos falando em diesel rodoviário da ordem de 100 bilhões de litros ano. Não tem como, nós não temos nem soja, nem matéria-prima residual para fazer isso, tá? Além disso, né, não há capacidade instalada nas empresas para se chegar a esse montante. Por exemplo, hoje a gente não conseguiria chegar ao B30. Não conseguiríamos. Certo. Tá? Seria necessário ampliar a produção para chegarmos aí ao B30. Então, substituir o diesel total pelo biodiesel, hoje nós estamos muito longe. E eu acho que nem é ainda razoável fazer isso, sabe? Acho que tem que ir aos poucos. Você diz justamente pelo fato de a gente não ter essa capacidade? O fato de não ser razoável, você diz? Oi, você pode repetir? Você falou, não seria razoável fazer hoje isso, né? Mas você diz por conta dessa falta de capacidade ou não? Ou tem outros motivos, assim? Não, falta de capacidade instalada das empresas mesmo, né? E nós não temos matéria-prima também. Como é que nós vamos pegar? Como é que fica o óleo de soja que é utilizado para alimentação, né? Então, nós não teríamos hoje matéria-prima para isso. Não há como. Acho que chegar gradativamente ao B30 a gente conseguiria, dentro de uns 10 anos. Mas B100, não. Tá bom, professor. Obrigado, viu? Eu tenho uma pergunta, posso falar? Professor, qual foi a maior dificuldade, né, até para as pessoas que fazem pesquisa e estão em laboratório e pretendem transferir o produto, né, ou até o processo que estão desenvolvendo em laboratório, qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram de trazer isso de escala laboratorial para a escala industrial? Olha, precisa acreditar muito, viu?
precisa acreditar muito que vai dar certo. Você tem que bater a cabeça demais. Sabe por quê? Porque você pegar um óleo bonitinho, aquele de soja, que a gente faz no laboratório, já não é trivial você aumentar a escala, né? Porque a gente está falando de uma reação química e tal, mas ok, até aí vai. Agora, você partir para matérias-primas residuais, complicado, bem complicado, e a gente apanha. Se você pegasse o graxo de corte, ele tem enxofre. Se você pegar algumas das matérias-primas, como as graxos de corte, até a oleína, tem fósforo. Como é que você faz? Esses caras, eles detonam a reação, tá? A enzima, trazem dificuldades enormes na separação, acabam com a glicerina, que hoje já tem um valor comercial razoável, você não pode despender de utilizá-la. Então, assim, você tem que ir contornando problemas. Muitos problemas, tem problemas cabeludos para se resolver ainda, bastante difíceis, e que daria aí uma dúzia de teses de doutorado tranquilamente. Só que o problema é que colocar isso no ambiente acadêmico como está, é difícil, porque são questões ali que muitas vezes não vai te dar um paper, entende? Então, no dia a dia mesmo, mas o que se faz de ensaios em laboratório, de testes em laboratório, com adsorventes, anti-emocionantes, a gente tem contato com o mundo inteiro para trabalhar com essas coisas, com resinas para fazer a adequação do bio à norma. De novo, matérias-primas residuais, bem complicado, bem complicado. Então, quando você parte para a realidade, ainda mais num campo desse, que você tem que usar matéria-prima residual, aí complica. Imagino. Obrigada, professor. Eu acho que o Cristiano quer falar, né, Cristiano? Isso. Vladimir, parabéns pela apresentação, muito interessante, né? É um tipo de atividade que comprova se de fato a pessoa é engenheiro ou não. Acho que isso, inclusive, foi uma frase tua. A minha pergunta, ela caminha no sentido, não de produção, que você explanou, né, em estratégias de produção, matéria-prima, mas, salvo engano, um gargalo do biodiesel quando comparado ao diesel, que é a questão do armazenamento. Você tem valores, assim, em termos de tempo de vida de armazenamento que tem o biodiesel quando comparado ao diesel? Se de fato é um gargalo, se não é, enfim. Bom, vamos lá, Cristiano. Olha, essa questão hoje, ela não é um gargalo, não. Ela não está sendo gargalo, não, tá? Porque está sendo rapidamente absorvido, tá? Esse armazenamento, ele é muito pequeno esse tempo de armazenamento, Cristiano, porque está saindo bastante rápido isso aí, né? É um escoamento muito rápido, assim, da produção, né? E também nos tanques onde nós temos isso, né? O próprio fundo já é feito para depois ele ser reprocessado, tá? Então, acaba que não tendo problema, vai o topo, né? Grande parte vai para as empresas que compram, BR, Ipiranga, etc., e onde faz a mistura e segue em frente. Então, o fundo, onde pode ter algum tipo de problema, um pouquinho de acúmulo de água, uma borrazinha, etc., isso é drenado de tempos em tempos, os tanques são limpos, e então hoje a gente não padece, as empresas não estão padecendo desse problema de armazenamento, não. Legal, obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho. O Vitor gostaria de falar. Vai, Vitor. Agora me surgiu uma pergunta. Em relação à enzima, o custo dela ainda é um empecilho para aplicar? Tipo, algumas enzimas são muito caras ainda. Então, esse é algum empecilho para aplicar esse processo?
Não, não, não. A enzima, ela começou a ser comercializada na época de 2016, 17, em torno de 22, 23 dólares o quilo, né? Hoje ela já está na faixa de 12 a 15 dólares o quilo, dependendo da negociação, o momento, oscilação de biodiesel, de óleos, enfim, essa questão toda no mundo. Mas o percentual que se usa é muito baixo, né? A gente usa 0,2 a 0,25% de enzima sobre a matéria-prima, né? Então, a gente consegue até usar mais baixo, teor mais baixo, né? Se você não tem muita pressa, né? Então, você deixa reagindo mais tempo e não tem sido problema, não, tá? Claro que isso, num tempo, a gente estima que daqui a algum tempo a gente vai ter que entrar com a ideia de reuso, mas a gente já testou o reuso, funciona, né? Pelo menos um reuso funciona muito bem, o que já é uma coisa meio que impressionante com essas matérias-primas que a gente usa, tá? Porque elas são muito muito complicadas mesmo, tá? Então, a enzima já sobreviver nesse meio aí já é algo incrível. Mais alguma pergunta, pessoal? Débora, gostaria de fazer a finalização ou posso fazer? Pode fazer, só gostaria novamente, em nome de todos, né? Aqui, primeiro agradecer a presença de todos, agora os nossos queridos alunos estão participando, né? Por livre e espontânea vontade. Pressão. Vontade. Então, eu agradeço, né? A gente brinca, mas a gente força, mas são imperdíveis esses momentos, né? Eu acho que uma horinha aqui é um aprendizado muito grande, né? Em temas aí bastante amplos que a gente tem percorrido ao longo dos nossos diferentes webinars. Então, eu gostaria de agradecer a todos aqui presentes, né? Com certeza aprenderam muito. Gostaria de agradecer ao Vladimir também, né, por ter aceitado o convite. A gente vive nessa correria maluca, mas por ter aceitado o convite, partilhar um pouco, né, não só do conhecimento, mas também de toda essa experiência ao longo de tantos anos com esse grupo de alunos, que são alunos seletos, né, são alunos do PRH, faz parte aí da formação, né, desses recursos humanos, conhecer um pouco sobre esses combustíveis alternativos também. Então, muito obrigada, Vladimir, por ter aceitado o convite, parabenizar pela palestra, e eu vou devolver a palavra para a nossa anfitriã, né, que é a Letícia, que é a responsável pelo evento. Obrigada, Débora. Obrigada, professor Vladimir, E uma das coisas que a gente sempre conversa nas reuniões do PRH 11 é que muitas vezes as pessoas, né, os PRHs vão atrás de grandes profissionais fora do departamento e esquecem de ver o quão, né, como nós somos ricos em profissionais na área, né, de petróleo, gás e biocombustíveis, e podendo trazer mais conhecimento para a nossa turma, né, para a nossa equipe. Então, uma das pessoas que nós queríamos muito e estava na lista das pessoas que a gente queria trazer para os nossos webinars seria o professor Vladimir, e eu agradeço muito a sua presença e foi muito legal, muito enriquecedor o tema. Pessoal, obrigada também, né, pela presença de todos aqui. E repasso a palavra ao professor Vladimir, se quiser fazer o encerramento. Só um agradecimento, Letícia, a você, né, que orquestrou esse encontro, a professora Débora, né, e a todos os que, com elevado grau de paciência e tranquilidade, assistiram aí, prestigiaram. Muito obrigado, viu? Quem quiser conversar um pouco mais, eu estou sempre à disposição, viu? Meu grande abraço a todos, meu muito obrigado. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, crianças. Até a próxima. Até. Boa noite.